CBN, Saúde e Bem-Estar. Dr. Vitor Vasconcelos, todas as quintas-feiras com a gente no quadro Saúde e Bem-Estar. Muito boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje não está pessoalmente com a gente, mas claro que o conteúdo é o mesmo, né, Dr. Vitor? Exato, Guarizo. É um prazer estar com você e com todos. Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. E hoje a gente vai falar, Dr. Vitor, sobre algo que acomete muitas pessoas, as dores no cóccix. O que é cóccix? É aquele ossinho atrás atrás da coluna, né? Debaixo da coluna, que deixa o pessoal que fica sentado muito tempo com uma dor que não para, né? Exato, Guarizo. Esse é um tema muito frequente, né? A gente que trabalha vendo essas queixas diariamente, muitos profissionais, desde aqueles que permanecem muitas horas sentados, porque dirigem transportes, porque trabalham como você aí no rádio, né? Como os gerentes de banco, muitas vezes trabalham muito tempo sentado em trabalho de escritório, costuma ter essa dor, que de início começa vindo leve, limitando principalmente naquelas funções em que você fica muitas horas sentado, mas com o passar do tempo, Guarizo, se nada for feito, se nenhum diagnóstico for realmente realizado, o paciente pode ficar até incapacitado no sentido de qualquer atividade, mesmo que por pouco período, começa a sentir uma dor incapacitante. É um local que, como qualquer parte do corpo humano, como qualquer osso, ele é interligado, né? Ou seja, ele traz problemas de outras áreas do corpo, pode dizer assim, né? Lá vindo desde a coluna, por exemplo. Guarizo, o cóccix são algumas, digamos assim, é a parte final da coluna lombar, que se segue na região da bacia até a região que fica entre a prega glútea, né, que é aquela linha que divide os dois lados do glúteo. Este osso, que na verdade não é um só, são algumas peças que são fusionadas, ou seja, elas não têm articulação na maioria das vezes, elas podem inflamar. E as principais causas para isso são desde fraturas, né, para principalmente aqueles pacientes que já tiveram uma história de queda. A queda sentada é a grande vilã, né, um paciente que escorregou e caiu sentado, e a partir de então percebe que sempre que senta tem uma dor pontual aqui, bem entre os dois lados da região glútea, e isso incomoda bastante. O outro fator de risco, normalmente, são as inflamações, que acontecem mesmo na ausência de fraturas, ou seja, o paciente ele não teve um trauma, mas seja porque senta por longos períodos, principalmente em assentos um pouco inadequados, ou mesmo que sentem uma postura inadequada, né, colocando toda a sobrecarga do peso do corpo em cima do cóccix, ele começa a gerar um processo inflamatório. E como você falou, tudo isso é interligado, né, porque naquela posição, quando você vai, né, se desviar de sentar no cóccix que dói, você começa a sentar de mau jeito, e aí daí em diante começa uma série de dores, principalmente na região lombar. E isso se resolve com ergonomia ou já tem que ter um tratamento à base de medicamentos, Dr. Vitor? A primeira coisa, Guarizo, é que, no geral, a dor no cóccix, a grande maioria delas é temporária e decorre principalmente de uma inflamação que surgiu por alguma tarefa que você passou horas fazendo, né? Então, a maioria das vezes isso é autolimitado, como a gente chama, ele vai se resolver por si só, mas se isso acontece de modo muito frequente, o ideal é fazer um diagnóstico, porque naturalmente outras alterações podem ser a causa da dor. Mas uma vez diagnosticado, as principais orientações são medicações anti-inflamatórias, que devem ser usadas com o máximo de cautela, exatamente para evitar outros problemas, como renais e gástricos, né? O uso prolongado de anti-inflamatório não pode ser exclusivamente a solução. E a principal medida que se pode fazer já, mesmo sem o uso de medicação, é manter uma posição sentada de modo adequado. Ou seja, como que senta de modo adequado? Nós sentamos com a coluna aproximadamente a 90 graus em relação às pernas. E o ideal é sentar no osso, digamos assim, que tem na região glútea dos dois lados, né, que são os isquios. Quando você senta ereto, você senta adequadamente, você não encosta o cóccix na região do assento.
Então, essa é a primeira medida, mas também algumas medidas como algumas almofadas ortopédicas que evitam com que a região do cóccix encoste diretamente no assento, são muito indicadas para aqueles que permanecem longos períodos aí sentados. Eu tenho uma pergunta aqui do Derivaldo Souza. Ele, além de trabalhar como jardineiro, né, que ele fica abaixado muito tempo, mas ele pratica corrida, né? Ele quase todo fim de semana está participando de corridas. Ele pergunta, né, sobre essa dor no cóccix também, se ela acontece, né, com quem pratica o esporte, a corrida, né, que faz muito movimento, né? Olha, o cóccix, no geral, não é uma das regiões acometidas pela corrida, né? Exatamente porque durante a corrida você não costuma ter nenhum atrito direto do cóccix em nenhuma posição. O que é comum na corrida, no entanto, é um outro tipo de inflamação que a gente pode conversar mais adiante. Alguns esportistas, como Kaká, jogadores de tênis e praticantes de corrida têm, que é a inflamação do pubis, que é outra região do cóccix. Sim. E no caso, isso já vem da formação óssea. Se, por exemplo, né, a pessoa ela senta da maneira correta, né, ela tem ergonomia perfeita, mas às vezes ela já pode trazer esse problema hereditariamente, ou pela altura dela, ou pelo peso. Isso acontece também, doutor Vitor? Você tocou num ponto muito importante, Guarizo. Alguns pacientes, além do que, digamos assim, do seu estilo de vida, por permanecer muito tempo sentado, pode realmente predispor a esse problema no cóccix, a própria anatomia do osso do cóccix pode predispor. Em algumas circunstâncias, enquanto o osso do cóccix ele é muito dobrado para frente, digamos assim, ele fica mais suscetível a ser pressionado quando se senta. Um outro fator importante, que não é bem hereditário, né, não é, digamos assim, decorrente da anatomia, é a gestação. Nas mulheres que têm, principalmente para aquelas que têm o parto vaginal, ou seja, o famoso parto normal, após, né, o parto normal, já que o cóccix ele é mobilizado durante a passagem do bebê, você pode ter uma hipermovimentação do cóccix, que é o que a gente chama hipermobilidade, causando, então, uma inflamação. Então, esses dois fatores, que não estão diretamente aí ligados ao nosso estilo de vida, podem sim predispor a uma inflamação recorrente no cóccix. Doutor Vitor, existe alguma cirurgia para correção? No geral, Guarizo, a cirurgia é o último passo. O que se faz no paciente que chega com essa dor recorrente é, de início, a medicação analgésica e as orientações do cuidado. E a gente sabe que isso não é tão fácil, nem sempre é fácil, né? O paciente trabalha muitas vezes sentado em escritório e não consegue ter todo esse cuidado de evitar sentar por longos períodos. Então, antes mesmo de uma cirurgia de maior invasividade, a gente tem os procedimentos que são os bloqueios, né? Em que você vai, através do uso de uma agulha, de modo minimamente invasivo, bem no local da dor, e ali você infiltra uma medicação analgésica, que tem uma ação bem prolongada, evitando realmente a recorrência da dor, o que naturalmente não dispensa os cuidados aí para que essa dor recorra. E naqueles que realmente a dor ela continua presente, você já tentou adaptar ao máximo o estilo de vida, usou a medicação pelo tempo seguro e ainda assim houve a recorrência, fez o bloqueio e a dor volta, é possível, né, que seja recomendada a remoção dessas peças de osso do cóccix, que não costuma fazer falta para ninguém, porque efetivamente elas não auxiliam no sustento da nossa coluna. Mas são casos, digamos assim, de exceção, né? A grande maioria deles, com procedimentos minimamente invasivos, a gente consegue eliminar a dor e trazer de volta o que todos querem, né? É a possibilidade de uma vida sem limitações, um trabalho sem dor, né? E isso aí realmente é difícil acostumar. Ninguém acostuma se essa dor é muito recorrente. Para fechar, doutor Vitor, além da posição de se sentar, né, que muita gente trabalha o dia todo assim, como você mesmo já disse outras vezes, tem alguma outra situação em que a pessoa pode evitar essas dores, como evitar ficar muito tempo de pé, posição de dormir, algo dessa forma? No geral, o cóccix, ele realmente fica mais inflamado quando ele está em contato direto, né? Então, por exemplo, atividades como sentar por mais do que apenas o tempo, né? Mas a posição de sentar, se você senta um pouco mais
escorregando um pouco mais na cadeira, a região do cóccix entra em contato direto. Outros fatores, como manter um alongamento da região lombar, também é importante, porque ao mesmo tempo que você alinhando, né, toda essa musculatura mais adaptada para a posição de sentar, você vai Perdemos o contato com o estar doutor? nessa posição e, dessa modo, você evita a recorrência da dor. Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, muito obrigado pela participação nesta quinta-feira. Com certeza já deu muitas dicas aí para as pessoas terem um cuidado melhor com a posição, para ter uma ergonomia melhor e evitar essas dores no cóccix. Até quinta-feira que vem, Dr. Vitor. Foi um prazer, Guarizo, e um abraço a todos. Prazer sempre nosso. Um abraço. Intervalo 3h21.